So exoconsciousness as a concept and a community is helping to create a new scientific understanding of cosmic consciousness. Então, a exoconsciência é uma definição que ajuda a criar uma comunidade e definir uma ciência com base nesse contato. I was on mute and I didn't notice. Desculpa, eu estava no mudo e não percebi, tentando falar contigo. I'm sorry. Do you have already data on how people change physically, psychologically, and in terms of neuroscience? What are the changes we experience when we have contact? I'll just say it in Portuguese. Então, a minha pergunta agora, com base no último comentário dela, foi quais são as mudanças que as pessoas experimentam e que eles estão catalogando cientificamente em termos psicológicos, físicos e neurológicos após ter um contato. Sintomas, né, no caso, né, Thaís? Quais são as reações e sintomas, né? The best scientific knowledge about exoconsciousness and its scientific impact has been the FREE study, the Edgar Mitchell Foundation, the FREE study. Também estava mudo. O impacto científico mais importante catalogado foi o estudo FREE, que foi desenvolvido pelo Dr. Edgar Mitchell. So that was surveying 5,000 people in 100 countries about their contact. E nesse estudo foi feito uma avaliação de 5.000 pessoas em 100 países sobre esse contato. And what it turned, so this is survey information as to how they were physically and sensory, what that impact was on them. E foi uma pesquisa, realmente, foi feito um questionário pedindo às pessoas que elas descrevessem como elas tinham se sentido, qual era o impacto, qual a interpretação delas pelo contato, ou após o contato. Yeah, so there definitely was a physical scientific, if you would call the survey scientific, and it was a scientific survey, there was definitely among the contactees a physical transformation that happened to them. E eles descreviam, assim, foi uma pesquisa, um questionário, mas foi um questionário científico. Então, sim, a gente pode dizer que foi uma pesquisa científica e, definitivamente, as pessoas contatadas informavam que tinham percebido mudanças físicas nelas após o contato. And the most dramatic physical transformation was through healing. So they were literally... one woman talked about being healed of breast cancer, just different illnesses that they had, that the contact had actually enabled their healing to accelerate. E com certeza a manifestação, a transformação física mais constante relatada foi sobre curas. Então havia várias histórias, por exemplo, uma mulher relatou que tinha tido a cura de um câncer de mama. Boa parte das pessoas dizia que, de certa forma, o contato extraterrestre permitia a aceleração dos processos de cura, seja do que fosse. Although it wasn't addressed in the survey, many contactees talk about the impact of they feel their DNA is changing. So epigenetics, we can change our environment, we can change our diet, and we can change our emotions, and we can actually change our DNA. But this was talking about this exposure to an extraterrestrial presence actually changing DNA, like epigenetics.
Uhum. Ela diz, apesar disso não ter sido algo buscado na pesquisa, muitas pessoas relatavam que sentiam que o seu DNA tinha sido modificado. E ela está falando um pouco sobre epigenética. Então, a epigenética nos fala que quando a gente muda o nosso ambiente, os nossos hábitos, a nossa dieta, isso modifica a forma como o nosso DNA se apresenta. Então, então ela falou alimentação, meio ambiente, dieta, emoções, e que o que as pessoas falavam é que o impacto desse contato realmente fazia com que elas sentissem que elas estavam com um DNA diferente, algo então semelhante ao que a gente conhece como epigenética. The second area that turned up was this. I say this is neurological. So 60% of those surveyed, I believe, said that they were not psychic before contact. Uhum. Outra área que ela disse que também houve bastante mudança, ela vai chamar de neurológica, porque 60% das pessoas diziam que não eram médiums antes do contato. And then after contact, they all developed these very robust, strong psychic abilities, telepathy, clairvoyance, different types of clairsentience, ability to telepathically communicate with other humans, with ETs. E que após o contato, essas pessoas desenvolveram muitas habilidades que a gente chama, né, de para possibilidades, para sentidos. Então, clarividência, telepatia, clarisciência, seja com essas entidades extraterrestres ou de modo geral. And the third thing that was very interesting is many of them weren't religious. So they didn't have, say, a spiritual orientation prior to contact. E outro aspecto foi o religioso. Ele está dizendo que a maior parte das pessoas não era particularmente religiosa, né? Não tinha essa ligação antes do contato. And then after the contact, they developed a very deep spiritual nature and began to express it out into the cosmos, into nature, into relationships with other people. And maybe because of language, religion was the only way they could express it. But that religious language began to kind of bubble up from the experiencers. E que depois do contato, eles desenvolveram uma natureza profundamente espiritual. E isso se dava através de se expressar desses contatos com a natureza, com as outras pessoas, com as outras relações, com o cosmos. E ela está dizendo assim, que talvez pela língua, a forma de expressar isso seja por forma religiosa, mas, na verdade, assim, era uma expressão muito ampla dessa possibilidade, vamos chamar de espiritualista, né, do contato espiritual que as pessoas começava realmente a brotar depois do contato. And then probably the most surprising aspect of the survey was that the people surveyed had a positive experience in contact. E certamente uma das respostas mais surpreendentes foi que as pessoas ouviam esse contato de uma forma muito positiva. So here, especially in the United States, and I can't speak for Brazil, but in the United States, there's a very heavy overlay of negative, traumatic, scary contact. E ela está dizendo assim que ela não pode falar pelo Brasil, mas nos Estados Unidos existe uma sobreposição desse contato com uma forma muito negativa, muito ruim, né? Então, eu vou trazer, não que ela tenha dito isso, mas assim, é aquilo que a gente costuma chamar aqui no Brasil de abdução. É aquele processo forçado, negativo, contra a vontade da pessoa, em que a pessoa tem experiências muito ruins. Essa é a essência do contato americano.
tá? Diferente do que a gente costuma ter relatado aqui no Brasil. Por isso que ela diz que é surpreendente que, mesmo tendo sido um tipo de contato negativo, as pessoas depois relatavam isso como uma experiência positiva.